Os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal parecem estar cada vez mais convictos de que podem absolutamente tudo no Brasil. 2 desses ministros deram declarações completamente absurdas de ontem para hoje e nesse vídeo eu vou mostrá-las para você. Vamos começar pelo decano da corte. Veja só o que disse o ministro Gilmar Mendes em uma entrevista exclusiva concedida à Carta Capital. Primeiro, sobre a tentativa da defesa de Bolsonaro de tirar Moraes da relatoria do inquérito que investiga o suposto golpe, ele disse isso aqui. Se isto for factível, é muito fácil eliminar praticamente o tribunal todo, né, do julgamento, quando, na verdade, nós não temos causa a isso, né? Então, estão misturando essa coisa de vítima e réu. Peraí, vítima e réu não. Moraes, nesse caso específico, é uma das supostas vítimas, conduz a investigação e, ao mesmo tempo, ainda é julgador do caso. Isso é que é absurdo. Mas, por incrível que pareça, há casos ainda piores, como aquela investigação aberta para apurar o vazamento das mensagens trocadas entre subordinados de Moraes no STF e no TSE. Nesse caso específico, ele é uma vítima de vazamento de mensagens, conduz a investigação, é julgador do caso e ainda por cima deveria ser réu, porque as mensagens revelam ilegalidades cometidas por ele. Só que essas ilegalidades não estão sendo investigadas. A apuração é apenas sobre o vazamento das mensagens. Enfim, Gilmar Mendes ainda continuou o seu argumento. Na verdade, o ministro Alexandre estava cumprindo uma função institucional para a qual foi designado, sorteado, relator de um processo. Isso seria um método muito fácil, né? Mas praticamente um método de gangster. Você simplesmente ataca o julgador e com isso você o impede de atuar. Não faz sentido algum. Aí está mais um ponto que precisa ser corrigido. Moraes não passou a ser vítima no inquérito por conta de críticas feitas a ele. O envolvimento dele no caso vem de muito antes disso, vem de condutas anteriores à instauração do inquérito. Isso precisa ficar claro. Mas os ataques de Gilmar Mendes não ficaram restritos a esse caso. Ele aproveitou para atacar ferozmente mais uma vez a Lava Jato. Eu acho que é um fato constrangedor para toda a gente que se declarou lavajatista, ver que, a despeito da ousadia que essa gente tem, eles tinham um cérebro de minhoca. Pois é, um ministro do Supremo pode dizer que membros de instituições do Poder Judiciário tinham cérebro de minhoca e está tudo bem. Aliás, esse não foi o único adjetivo usado por ele. Uma certa vergonha a gente dizer, poxa, mas deixamos que esses microcéfalos nos dirigissem por tanto tempo, né? Mais um para a lista, mas não foi o último. A rigor, a gente deu poder enorme para uma gente muito chinfrim. Gente muito chinfrim, cérebro de minhoca e microcéfalos. Vindos de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem problema nenhum. Agora, você, cidadão brasileiro, experimente usar um desses adjetivos para se referir a um ministro do Supremo, para ver o que acontece contigo. Mas o pior ponto da entrevista ainda foi outro. Ao argumentar contra o projeto de lei para anistiar os manifestantes do 8 de janeiro, Gilmar Mendes disse isso aqui. É preciso que isto seja levado que as investigações sejam levadas até o fim e que, obviamente, não se possa falar em anistia ou qualquer outra forma de abolício da responsabilidade dessas pessoas, porque isso traduziria, na verdade, um estímulo a esse tipo de prática. Isso de maneira nenhuma é aceitável. Quer dizer, então, que anular condenações impostas a alguém estimula a prática do suposto crime? Olha só que curioso. Em outubro desse ano, o próprio Gilmar Mendes anulou todas as condenações de José Dirceu, que havia sido condenado a 23 anos e 3 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Seguindo a lógica do próprio ministro, não estaria ele, então, estimulando a prática de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa?
Pois é, mas como eu falei lá no início do vídeo, ele não foi o único a fazer declarações absurdas. Muito bem, voltamos agora às declarações polêmicas. Como eu falei anteriormente, o ministro Gilmar Mendes não foi o único. Em seu discurso durante a 6ª edição do evento STF em Ação, que é promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, Flávio Dino fez uma típica piadinha de mau gosto para debochar da revolta do povo brasileiro com a conduta dos ministros. Assim como abraço muito fraternalmente o meu amigo, professor querido, Alexandre de Moraes. Temos dividido a bancada do Supremo e eu sempre, com muita deferência pela sua elevada experiência, pela sua capacidade de trabalho e pela sua imprescindível coragem pessoal. E também, no mesmo sentido, saudar a Fabiane pela coragem de convidar eu e ele para estarmos aqui. Tranquilizo a todos, ninguém corre perigo físico. Mas, ontem saiu uma matéria que eu recebi como mais uma prova do desrespeito à autonomia do Poder Judiciário. Ontem saiu a seguinte matéria: em face da decisão sobre emendas, Flávio Dino conseguiu ser mais odiado do que Alexandre de Moraes. Eu quero dizer que isso é um desrespeito, porque o mais antigo é ele. E a primazia é dele. Eu não abro mão disso. Eu posso ficar em 2º lugar, 3º lugar, não faço questão desse campeonato. Pois é, enquanto o cidadão brasileiro tem sua liberdade de expressão cada vez mais restrita, os ministros do Supremo Tribunal Federal usam e abusam da liberdade de expressão que eles garantem a si próprios para debochar do povo brasileiro. Sinceramente, eu não sei nem o que comentar sobre um fato desses. Um grande abraço e até a próxima.